Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Lando Mafra e o tema da nossa videoaula de hoje é Introdução à Dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem ou os modificam. Primeiro vamos falar desse personagem aí, Aristóteles. Ele elaborou uma teoria para explicar os movimentos dos corpos, que permaneceu até a Idade Média, pessoal, e só no Renascimento começou a ser reavaliada. Um dos aspectos dessa teoria referia-se ao fato de que um corpo estaria em movimento se fosse continuamente impelido por uma força. Galileu Galilei, realizando experiências, constatou que a tendência natural dos corpos livres de ação de forças é permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, pode haver movimento mesmo na ausência de forças. Isaac Newton, em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje como leis de Newton. Sobre elas se estrutura a dinâmica. A primeira lei de Newton é uma confirmação dos estudos realizados por Galileu. Pessoal, a gente fala de força. Força não é aquilo que o pessoal que vai à academia tem. Força é interação. Olha só, temos 4 interações fundamentais. A eletromagnética, a gravitacional, a nuclear fraca e a nuclear forte. Sendo que esse não é o tema da nossa videoaula de hoje, tá bom? Mas o que é força, pessoal? Força é um ente físico produzido através da interação entre 2 corpos. Então, é uma interação que surge entre 2 corpos. O que essa interação pode fazer? Ela pode alterar o estado de movimento de um corpo. Você tem um corpo em repouso, você aplica uma força nesse corpo, esse corpo começa a se movimentar, ou seja, você alterou seu estado de movimento. O corpo está se movimentando, você aplica uma força na direção do movimento. Vai aumentar a velocidade desse corpo, ou seja, você alterou seu estado de movimento. O corpo está movimentando para a direita, você aplica uma força para a esquerda. Você está alterando seu estado de movimento, está diminuindo a sua velocidade. E você pode deformar um corpo também com a aplicação da força, tá bom? A força-peso é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo. E essa força, ela aponta sempre para o centro da Terra. Não importa se o objeto está subindo ou descendo, ou parado, apoiado sobre uma superfície, tá bom? Como eu calculo a força-peso de um corpo? Eu pego a massa do corpo, em quilogramas, multiplico pela aceleração da gravidade naquele local. Multiplicando a massa pela gravidade, eu vou ter o valor da força-peso, tá bom? Lembrando que unidade de força é Newton. Um exemplo, vamos lá. Um homem tem massa de 100 kg e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor do peso desse homem? Sua massa, que é 100 kg, vezes a gravidade, que é 10. 100 vezes 10, 1000. 1000 o quê? 1000 newtons é o peso desse homem. Aqui temos 4 situações para um bloco. Se você reparar, a força-peso sempre aponta para o centro da Terra, tá bom? Ela não muda sua direção e sentido, ok? Força normal, pessoal. Quando o objeto está em contato com uma superfície, esta superfície exerce sobre o objeto uma força de contato perpendicular à superfície, e por isso é chamado força normal. Ela não tem uma fórmula, como no caso da força-peso. Seu valor deve ser obtido através das aplicações das leis de Newton. Então, pessoal, aqui a gente tem o planeta Terra, aqui a gente tem uma mesa e um bloco de massa M apoiado sobre essa mesa, tá? A força-peso, ela é um par de ação e reação. Tá? A Terra puxa o bloco como o bloco puxa a Terra. Então, a reação da força-peso aqui do bloco está no centro da Terra e tem essa direção e sentido, tá bom? A força normal, a reação dela está aqui, ó, para baixo da mesa, tá bom? Se a gente juntar tudo, né, com certeza essas 2 forças estão agindo no bloco, a força normal e a força-peso, a gente tem aqui. Esse bloco ele não está flutuando, só coloquei ele aqui para ficar fácil de visualizar todas as forças que agem no bloco, na mesa e na Terra, tá bom? No planeta Terra.
esse bloco aqui deveria estar apoiado aqui. Coloquei dessa forma para ficar melhor representado. Força de tração, pessoal. Quando uma corda, um fio, um cabo, uma corrente ou outro objeto de mesmo tipo é presa a um corpo e esticada, a corda aplica ao corpo uma força T, orientada na direção da corda e no sentido de puxar o objeto. Essa força é chamada de força-tração, porque a corda está sendo tracionada, puxada, assim como a força normal, pessoal. Não há uma fórmula para a tração, seu valor deve ser obtido através da aplicação das leis de Newton, como da força normal. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.